Boa tarde a todos. Aqui, meu nome é Hermano Barbosa. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Nós vamos começar agora o quarto painel do nosso 5º Congresso Internacional de Direito Tributário da BDF. Gostaria de agradecer ao convite formulado pelo nosso presidente, Dr. Gustavo Brigagão, e a todos os presentes aqui na mesa. É uma satisfação muito grande estar de novo aqui no Congresso da BDF, em especial nesse painel, ao lado de, acima de tudo, grandes amigos que eu tenho aqui na mesa e profissionais que eu admiro muito. Hoje nós montamos uma agenda de temas variados e bastante atuais que vão ser divididos em 2 blocos, né? Primeiro, apresentando e já aproveitando para apresentar os membros da mesa, Dr. Ernesto Trou, diretor da BDF, professor do PJT, FGV e IBMEC, vai falar sobre desafios tributários das fintechs. Em seguida, Dr. Paulo Rosenblatt, professor da Universidade Católica de Pernambuco, procurador do Estado e advogado, vai falar sobre financiamento de investimentos em infraestrutura, debêntures incentivadas e outros mecanismos. Em seguida, a doutora Mariana Oiticica, doutora em Direito pela PUC de São Paulo, falará sobre tributação de fundos de investimento. E, finalmente, na quarta exposição, o doutor Mário Luiz Oliveira Costa, advogado tributarista, falará sobre compliance e responsabilidade tributária dos gestores de fundos e instituições financeiras, tema super atual também. Antes da gente começar e passar a palavra para o Ernesto, eu gostaria só de fazer referência aqui, uma breve divulgação do livro, belíssima homenagem ao professor Gilberto Ulloa Canto, o livro Temas de Direito Tributário, em homenagem a Gilberto Ulloa Canto, escrito por 180 autores, a maioria deles painelistas, conferencistas aqui nesse congresso. Livro sucesso, certamente. Então, parabenizar o Gustavo Brigagão e o professor José Helder Cordeiro da Mata pela publicação do livro e dizer que um exemplar desse livro vai ser sorteado aqui pela produção do evento durante esse nosso painel. Nós vamos divulgar aqui ao final da última exposição quem foi o sortudo que foi agraciado com essa edição. Sem perder mais tempo, passo a palavra, então, ao Ernesto Trou, nosso amigo, que vai falar sobre desafios tributários das fintech. Ernesto, por favor. Obrigado, Hermano. Eu queria aqui começar, já peço desculpa por uma pequena gafe que eu vou cometer. Em função do tempo, eu vou deixar de agradecer diversas pessoas importantíssimas, amigos, parceiros nesse cenário, e vou tecer meus agradecimentos à BDF, na pessoa do nosso glorioso presidente, que criou o que eu poderia chamar da família BDF, né? Eu vejo esse congresso, no livro também, como é legal estar perto de amigos, colegas. Acho que é um grande grupo que ele conseguiu manter e crescer ainda mais e fazer um evento tão especial quanto esse. Feito esse agradecimento, as desculpas pela celeridade desse agradecimento, vou ao tema. Em relação ao tema, eu acho que tem aqui uma grande dificuldade de cara, que é definir o que é fintech, né? E aí, essa definição talvez seja um pouco mais difícil para os mais velhos como eu, talvez os mais jovens tenham uma facilidade maior com isso, mas a verdade é que, para a gente pensar nos desafios tributários, a gente precisa definir um pouco o que é isso. E aí, hoje em dia, seria muito fácil assim, olha, o Nubank seria uma fintech, tá? O Original é uma fintech, ou o PicPay, e são coisas do gênero, a Stone, talvez. Só que, será que é só isso que é fintech, né? A verdade é que, hoje em dia, o que acontece é que N dessas empresas novas têm atividades ligadas ao ramo financeiro. E aí, eu também posso dizer assim, cara, será que o Uber não é uma fintech? Ou será que o iFood não é uma fintech? O Uber agora tem um valor que, se você paga um valor mensal, ele te dá um desconto se você utilizar mais ou não, então ele vai receber parte desse valor e vai repassar o tempo para os motoristas. O Uber, inclusive, em alguns lugares do mundo, ele faz repasses para os motoristas a título de empréstimo, para eles poderem melhorar o veículo, o que for. Então, ou seja, também faz empréstimo. Então, são atividades ali onde ele está fazendo, de alguma maneira, uma relação financeira, né? O iFood também, o quanto que ele repassa direto isso para o restaurante, o quanto que não repassa, isso é automático, fica com dinheiro. Confesso que eu não sei, mas
assim, inexoravelmente, existem questões ali ligadas à atividade financeira. E se você dizer assim, pô, mas é óbvio que o Uber não é uma fintech, o Uber é uma empresa de locomoção, transporte, ou intermediação, tal. O iFood é uma empresa de comida. Mas o fato é que a atividade financeira transformou-se muito com essa última revolução tecnológica que a gente está vivendo. E aí, os serviços financeiros em si, eles são um pouco mais fluidos, né? E eu acredito que tem aí uma grande interseção. A ponto de a General Partner do Andreessen Horowitz, que é um dos principais fundos de venture capital lá do Vale do Silício, a Angela Strange, ela fala, tem um discurso muito bom, que depois deve ver na internet, vale muito a pena, que para ela, num prazo de 5 anos, todas as grandes empresas poderão ser consideradas como fintechs, porque terão soluções de tecnologia para o mercado financeiro, ainda que indiretamente, e atuando muito forte, né? É difícil você conseguir dissociar isso. E aí, especialmente hoje em dia, com esse software as a service, né, tem diversas atividades, você pode começar a utilizar parte de serviços financeiros numa outra atividade. Mas, para fins do painel aqui, eu acho que a ideia é a gente tentar fazer um corte metodológico para a gente poder abranger o que seria isso. Nós estamos falando aqui de todas as empresas. E, nesse sentido, eu vou tratar fintechs como sendo aquelas empresas ligadas à tecnologia, né, o tech, e para o mercado financeiro, aquelas são reguladas aqui no Brasil, né? Não diferente da maior parte dos países, a atividade financeira é muito regulada no Brasil, e aí o Banco Central exerce um papel importante nisso, a CVM também, e aí tem em alguns casos a parte de securitização também pela SUSEP, você tem uma parte regulada, e eu acho que esse é um grande deal breaker, né, quando a gente fala nas questões tributárias, né? E nesse ponto, já surge uma grande dificuldade. Por quê? Falando em tributação em empresas financeiras, né, a gente já tem aí uma grande complicação, porque, via de regra, o padrão normal dessas empresas é que elas devam estar submetidas ao lucro real, né, que talvez seja nossa modalidade de tributação, imposto de renda, CSL, e aí, por consequência, também PIS e COFINS, não cumulativo e tal, mais complexa que a gente tem hoje no sistema. Então, por isso já gera de cara um desafio. Por quê? As empresas que são de tecnologia, né, então, em tese, são empresas que estão iniciando esse trabalho agora, iniciando as suas atividades focadas em quê? Em grande tecnologia, muitas vezes redução de custo em função dessa tecnologia, atingir mercados que não foram atingidos antes pelas grandes instituições que já estão aí estabelecidas, mas também buscar soluções novas para o que já é feito, né? Essas empresas estão iniciando a sua trajetória, elas de cara já têm um empecilho de ter que estar no lucro real. Eu acho que aí a gente já tem um grande desafio, né? Como é que você lida com isso? Né? Como é que elas entram de cara com isso? E, evidentemente, há também uma questão muito importante, que é o quê? É uma tributação diferenciada, né? Ponto esse que aí, assim, faço aqui uma pequena digressão, para dizer o seguinte: eu nem acho que é errado que as empresas iniciem a sua atividade, as fintechs, nesse setor, já com uma tributação semelhante ou igual às grandes instituições que estão aí há anos, o que for, tal. Eu acho isso até algo relevante. Mas acho que é importante a gente entender que, em diversos setores da economia aqui, existem formatos para as empresas que estão iniciando terem uma tributação, no mínimo, mais simplificada, né? Eu nem digo menor. E na atividade financeira, isso, em princípio, não tem, né? Mas não são só problemas, né? Eu vejo já do governo várias iniciativas focando em tentar simplificar. Iniciativas essas, que começa com a CVM, nesse ano começou o projeto de Sandbox para poder ter, dentro do próprio dia a dia da CVM, novas empresas lá, iniciando produtos novos, atividades novas, já acompanhadas pela CVM desde o começo, para poderem sendo dia a dia monitoradas pela CVM, e ela mesmo falou assim: olha, eu não vou vetar essas empresas, não vou proibir determinada atividade, não. Eu vou guiá-las para que, de alguma maneira, o que elas estão fazendo demanda uma mudança na regulação, ou estão indo para um caminho que vai ferir a regulação, a gente já vai indicar para que elas possam já ir corrigindo o seu curso já no meio do caminho. E isso foi seguido recentemente também pelo Banco Central. O Banco Central, a partir do primeiro semestre de 2021, também já vai trazer esse mesmo modelo de sandbox. Eu acho uma iniciativa, cara, excelente nesse sentido. Mas a gente não vê isso dentro da Receita.
Tá? E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que começar a discutir. O quanto a Receita Federal também não deveria pensar nisso. É natural que a Receita seja o último órgão a se ajustar para essas novidades, né? Ele está falando de arrecadação, tributação, então tem que ser feito ajuste com cuidado. Mas eu acho que já é o momento a gente pensar em soluções para viabilizar esse grupo novo de empresas que estão vindo para um mercado que sempre foi muito fechado por causa das barreiras de entrada. Sempre tivemos muitas barreiras de entrada, né? O mercado privado tem que ter mesmo, né? Afetar com o sistema financeiro é algo muito importante, mas hoje começa a se abrir até o intuito de atingir uma parte da nossa população que hoje sequer tem acesso a banco, né? Se a gente for pensar hoje, tem mais gente que tem acesso a um celular do que tem conta em banco. É praticamente uma proporção de 3-1. Então, para cada 3 pessoas que têm celular, uma tem conta em banco. Então, existe aí um mercado que deve, sim, ser aberto, e eu acho que o caminho de abrir o espaço nesse mercado são essas novas empresas, né, com novas tecnologias, a facilidade até de acessar por parte da população, se dá muito também falando de novas tecnologias, mas tem que ser estimulado, né? E eu acho que a maneira de estimular isso decorre muito também de você ter uma visão para essa atividade. Eu não posso tratar elas iguais a uma instituição que está há anos aí no mercado e que, tipo, olha, fatura bilhões e bilhões e bilhões, e é difícil você concorrer para quem está surgindo novo, né? É necessário abrir um espaço para isso. E aí, seguindo essa linha, né, o próprio Banco Central trouxe algumas soluções que eu achei muito boas, né? Na resolução, na 4656 de 2018, ele já trouxe 2 tipos de sociedades diferenciadas, né? A sociedade de crédito direto e a sociedade de empréstimo entre pessoas, que seriam sociedades para poder facilitar que empresas que não são instituições financeiras possam ou intermediar empréstimos ou até serem as próprias pessoas que emprestem. Então, ele trouxe soluções que me pareceram muito interessantes para isso. Mas surgiu um problema tributário. Por quê? Apesar da gente ter essa iniciativa do Banco Central de facilitar esse espaço, não houve a contramedida da Receita Federal para dizer, olha, essas instituições vão ter uma solução tributária mais simples do que era para outras empresas. Então, ficou isso em aberto, e aí você segue, seguindo a interpretação da lei vigente hoje, essas empresas, elas são instituições financeiras, né? A gente vai fazendo lá a legislação lá de trás, não foge do conceito lá da 4595, 64 ainda, do conceito de instituição financeira, está lá aquele conceito. Então, ficou aí um vácuo onde você não tem uma definição, e aí, por não ter definição, você segue a regra anterior, segue a tributação da mesma forma que as instituições financeiras. Então, acho que esse é um ponto. Tem até quem questionou isso um pouco no judiciário, mas acho que uma chance de êxito não muito grande, mas é importante a gente registrar que cabe também à Receita Federal, e aí eu acho que não só a Receita, mas também ao Legislativo, criar soluções tributárias para isso, né? Dentro das dificuldades que tem, as fintechs em tributação também, eu ia trazer aqui um exemplo que é o ISS, né? Boa parte dessas empresas estão subsumidas à legislação do ISS. E aí a maior dificuldade não é nem a tributação em si, mas são as tributações acessórias, né? É comum que as fintechs trabalhem em volume, né? É comum que elas tenham uma margem pequena, até em função de poderem competir com os grandes players do mercado, e aí, por terem essa margem mais reduzida, elas têm que ganhar em escala, em quantidade, onde vem a própria tecnologia que auxilia isso. Só que tem alguns entraves acessórios muito complicados, né? Eu tive algumas experiências aqui, e você tem contato com algumas das prefeituras, das secretarias financeiras dessas prefeituras, e o que acontece? Elas não sabem muito bem como lidar com isso. Então, temos que exigir nota fiscal para cada uma das operações. Então, são operações de centavos. Você nem pode ter nota fiscal para isso. Tem restrição, e aí você vai tentar pedir um regime especial. Como é que você faz isso? São entraves que as grandes instituições têm já uma base muito grande para trabalhar com isso. Então, tem advogados, contadores, pessoas muito bem para isso, mas umas empresas estão começando, muitas vezes isso é um entrave. Como eu lido com isso? Né? E aí eu vou ficar irregular? Como é que eu inicio essa atividade? Então, eu acho que esse também é um outro setor onde a tributação, não só na parte tributária, mas também na parte acessória, deve olhar de uma maneira diferenciada, deve entender um pouco as soluções, né? Um dilema recente também que a gente tem aí é aquela questão local da prestação, aonde vai pagar o tributo, se é no local onde está o investidor, se é no local onde está a empresa, tal, que já são dificuldades para as próprias grandes empresas
Para as empresas novas fintechs é muito mais difícil, né? Como é que eu lido com isso? Então, agora eu vou ter que ter agora contratar mais 5, 6 advogados tributaristas internos, mais contadores e tal. Nada contra a contratação, né? Não sou contra aquilo, também sou beneficiado, mas, na verdade, é o seguinte, é uma dificuldade para o mercado, né? É uma dificuldade para essas empresas. Então, eu acho que esse é um ponto que deve ser analisado. E aí, entenda bem, eu não estou dizendo aqui quem deveria... olha, a partir de agora, as fintechs podem estar no simples, né? Não sei nem se faz sentido, até porque o volume é tão grande, ou no presumido, o que for. Mas a verdade é que, para as empresas desse mercado financeiro regulado, as novas, poderem se estabelecer, isso poder acontecer, é necessário também que se criem hipóteses para facilitar o início das atividades, né? Então, eu acho que o exemplo do Banco Central, da CVM, é um exemplo muito bom, mas a Receita Federal deve seguir também isso. Por quê? Caso contrário, elas vão entrar num cenário que é muito difícil, porque sempre foi um cenário para grandes players, né? Ter um banco no Brasil sempre foi algo que é difícil, tinha uma dificuldade grande. Se você solicitar o Banco Central, era comum o Banco Central até recomendar que você comprasse um outro banco para não abrir mais banco, dificultar isso. Esse cenário foi muito difícil, mas hoje abre-se espaço para isso, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, acho que muito interessante para mim de falar. Iniciou-se uma atividade, uma pequena empresa, de criar um banco numa favela aqui do Rio de Janeiro. E aí iniciou, eu vou começar a criar um banco porque as pessoas estão dentro da favela, precisam negociar, precisam ter uma relação com isso, e aí iniciou, vou ter um banco aqui da favela tal, que serviço de emprego, que os moradores façam isso. Se você imaginar que alguém que cria isso precisa ter toda a regulamentação do Banco Central, está regulado por aquilo, seguir todas as regras, apresentar todas as obrigações acessórias, sem contar com uma tributação mais elevada que o normal das empresas, você cria um grande entrave para essas empresas novas. Então, nessa linha, assim, eu queria trazer aqui essa provocação e deixar em aberto que eu acho que o cenário como está hoje demanda, sim, medidas novas para facilitar a função e facilitar o início da atividade das fintechs. Eu acho que isso é importantíssimo e que a gente deve debater ainda mais e buscar essas novas soluções para esse cenário. Foi uma provocação aqui. Esse meu primeiro tema, acho que também para abrir o cenário, é um tema mais jovem, digamos assim, das fintechs. E acho que tem temas agora aqui um pouco mais profundos, mas a verdade é, o futuro, e eu concordo lá com a Angela Strand, o futuro é das fintechs. Essa atividade cada vez mais vai ter isso e demanda também que a Receita Federal tenha uma visão especial sobre isso. Obrigado. Siga o painel. Obrigado, Ernesto. Excelente exposição. Realmente tratando de assuntos muito atuais e interessante você estar tratando da perspectiva da empresa, né? da startup, da empresa que começa. Agora, na sequência, vamos ter a exposição do Paulo numa outra perspectiva, que é a perspectiva do investidor, com vistas a um perfil de investimento específico, com vistas a um tipo de captação específico, mas que pela via tributária permite um estímulo, né? Uma atividade um setor de atividade que se quer incentivar. E talvez, por mais que os dois temas pareçam seguir por caminhos diferentes, a gente consiga estabelecer uma conexão importante entre eles. Apenas antes de passar a palavra para o Paulo, talvez aí na pressa, para a gente não perder tempo, assim, tanta coisa boa que a gente tem para ouvir de vocês, eu acabei pulando aqui uma parte importante, que é anunciar uma pergunta para a audiência, como tem sido feito já nos outros seminários, né, nos outros painéis que nós preparamos. Propositalmente, é uma pergunta que tem a ver com a última exposição que será feita, a exposição do Mário, mas que, de certa forma, vão sendo levantados temas no meio do caminho que vão nos ajudando a pensar sobre ela, e ele vai enfrentar o tema especialmente. Então, peço à administração, à organização do evento, se puder projetar a pergunta para a audiência e nos darem aqui uma confirmação de que ela está aparecendo. Já está? Pois bem. Então, a pergunta é: os gestores de fundos ou as instituições financeiras podem ser responsabilizados pela não retenção de tributo por força de uma ordem judicial? Várias discussões possíveis surgem dessa pergunta. E com as 3 opções de resposta, para vocês manifestarem sua opinião, e enfrentaremos esse tema especificamente mais adiante. Sem perder mais tempo, passo a palavra ao Paulo Rosenblatt para que faça a sua exposição
sobre financiamento de investimentos em infraestrutura, debêntures incentivadas e outros mecanismos. Paulo, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço imensamente a BDF, na pessoa do seu presidente, Gustavo Brigagão, meu querido amigo, também a Daniela e a toda a diretoria, pela gentileza do convite. Eu lamento que não estou na cidade maravilhosa este ano, né, para o congresso presencial. Espero que muito em breve a gente possa se reunir, voltar a se reunir novamente. Eu parabenizo também pelo evento e pelo livro, né, muito justa homenagem ao Ulloa Canto. Foi um prazer também contribuir com o artigo. E cumprimento meus colegas de mesa, na pessoa do seu presidente, o Hermano Barbosa, e vou já passar a tratar aqui do meu tema, que não é tão jovem como o do Ernesto, né, talvez seja um pouco mais adulto, que é o do financiamento de investimentos em infraestrutura, as debêntures incentivadas e outros mecanismos existentes no mercado. Então, para começar, o que é a infraestrutura? Também, assim como não tem um conceito para fintech, Ernesto, também não temos um conceito legal de infraestrutura. O BID diz que é um conjunto de estruturas de engenharia e instalações, geralmente de longa vida útil, que constituem a base sobre a qual se dará o nosso desenvolvimento socioeconômico. Mas isso não nos dá muito, até porque todos sabemos aqui, eu não preciso lembrar ninguém que nossa infraestrutura é precária, temos problemas crônicos de investimento no Brasil, o BNDES é incapaz de fornecer crédito para todos os setores e, basicamente, as empresas se financiam, ora contraindo dívidas com terceiros, ou usam capital próprio, por meio de emissão de ações, como no caso das IPOs, por retenção de lucros. O Banco Mundial diz que uma das maneiras de aumentar investimentos em infraestrutura no Brasil e nos demais países emergentes é incentivar a participação do setor privado. O FMI diz que o mercado de títulos desses países pode desempenhar um papel crucial para mitigar o impacto das crises financeiras, e agora temos também a crise sanitária, e atrair esse capital volátil. Daí é porque vem essa ideia de funding, uma forma de atrair investidores privados, mesmo pulverizados, mas que precisa de um marco regulatório que seja adequado. E dentro desses mecanismos de funding, um dos principais instrumentos que nós temos são as debêntures, que são mecanismos flexíveis e, ao mesmo tempo, personalizáveis. E aí faço outra pergunta. O que são, então, as debêntures? São valores mobiliários que são representativos de dívida de médio e longo prazo, asseguram aos seus detentores, que são os debenturistas, direito de crédito contra a companhia emissora e variam quanto ao valor nominal, a forma, a classe, as garantias, remuneração, vencimento, amortização e etc. O mercado de debêntures no Brasil surgiu com a Lei 6404 de 76, que é a Lei das SAs, e, de acordo com ela, somente as sociedades por ações detêm o direito de emitir debêntures. Muitas vezes, esses títulos são mais atrativos para buscar financiamento junto aos investidores privados do que até os bancos por conta dos custos com as operações de mútuo bancário. E aí é que veio o ponto central aqui dessa minha apresentação, que é a Lei 12.431 de 2011, que é o resultado da conversão da MP 517 de 2010 e que criou as debêntures de infraestrutura. E elas têm esse intuito de fomentar o investimento em infraestrutura. Dentro do Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, buscava-se viabilizar o mercado doméstico privado de financiamento de longo prazo para empresas brasileiras, nesses setores que são considerados estratégicos para o desenvolvimento do país. Essas debêntures são chamadas tanto de debêntures de infraestrutura, como debêntures incentivadas e ainda debêntures incentivadas de infraestrutura. Esse é um instrumento que é um título de crédito com recurso destinado a projetos de infraestrutura e que atrai benefício fiscal para os investidores, que é a parte central dessa minha apresentação aqui hoje.
Só para vocês terem uma noção, em 2019, essas DIs representaram aproximadamente 1/4 dos investimentos em infraestrutura no país. E ainda vem crescendo, segundo alguns dados do IPEA. Para a gente aqui, o principal dessa Lei 12.431/2011 são os 2 primeiros artigos que tratam dos incentivos fiscais. O artigo 1º prevê emissão de títulos privados de longo prazo, inclusive debêntures com isenção total sobre os rendimentos apenas para investidores estrangeiros. E não exige que sejam destinados à infraestrutura esses investimentos. Ela apenas exclui os investidores que são domiciliados em países que não tributem a renda ou que tributem uma alíquota máxima inferior a 20%. E o artigo 2º, que é o que nos interessa aqui, estabelece benefícios fiscais aos adquirentes de debêntures incentivadas de infraestrutura. E quais são esses benefícios fiscais? Para o investidor pessoa física, ele fica totalmente isento nos rendimentos das DIs. Ele fica livre daquele imposto de renda retido na fonte regressivo, que varia entre 15% e 22,5%, de acordo com o prazo dos investimentos, que é o que ocorre, né, nos investimentos de renda fixa no Brasil, nas debêntures convencionais. Já para a pessoa jurídica, o imposto de renda será de 15% sobre o rendimento da DI, que é bem inferior aos 25% dos outros investimentos similares. Quais são as condições para que essas debêntures incentivadas possam ser emitidas e, assim, atrair os benefícios fiscais? Elas estão previstas no Decreto 8874 de 2016 e são, resumidamente, que devem ter oferta e distribuição pública, devem possuir remuneração pré-fixada atrelado ao índice de preço ou mesmo ATR, deve ter um prazo médio ponderado superior a 4 anos, não pode permitir revenda, recompra ou repactuação, devem ser pagos rendimentos periodicamente em intervalo mínimo de 180 dias. A empresa emissora deve constituir sociedade de propósito específico, SPE, e aí a gente verifica que essa é uma debênture de projeto por conta disso. O projeto a ser financiado deve ser aprovado por portaria do Ministério competente que regule uma das áreas de investimento consideradas prioritárias pelo governo e que são logística e transporte, mobilidade urbana, energia, telecomunicações, radiodifusão, saneamento básico e irrigação. A SPE deve firmar um termo de compromisso de que o valor arrecadado será destinado ao projeto aprovado. E tem mais uma questão importante, que essas debêntures podem ser emitidas também por concessionárias, permissionárias, autorizatárias ou arrendatárias de serviço público, que devem também ser constituídas na forma de sociedade por ações e também permite que suas controladoras possam emitir, desde que também constituídas na forma de sociedade por ações, como a holding, por exemplo. Observe-se que o investimento em debêntures incentivadas é um investimento de risco, porque a única garantia do investidor são os recebíveis da SPE. E esses recebíveis só vão se realizar quando o projeto finalizar, né? Então, o mercado passou a pressionar o governo federal para que esses benefícios fossem também aplicados a outros veículos que segreguem melhor os riscos e possibilitem, dessa forma, maior capacidade de endividamento. Daí foi que essa lei, que eu já falei várias vezes, a 12.431/2011, foi alterada por várias leis. A 12.715/2012, a 12.844/2013 e a 12.973 de 2014. E aí expandiu o benefício fiscal das debêntures incentivadas também para os fundos de direitos creditórios e aos certificados de recebíveis imobiliários. Então, já falamos das DIs, vamos falar agora desses outros dois mecanismos, né? O que é um fundo de investimento? É uma comunhão de recursos, uma espécie de condomínio sem personalidade jurídica, ainda que tenha o CNPJ, né? E que é destinado à aplicação em um ou mais ativos financeiros. Ele é dividido em cotas e os investidores são os cotistas e deverá seguir regras também da CVM, nesse caso, como Ernesto falou anteriormente. Para o financiamento de infraestrutura,
há tanto os fundos de débitos, ou equity, né, como os fundos incentivados de investimento em infraestrutura, o FIINFRA, e os fundos de investimento em cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura, o FIC, FIINFRA. Ambos são em renda fixa. E também tem os fundos em investimento em participações, os FIPs, com a subcategoria de financiamento em infraestrutura. Esses fundos exercem um papel importantíssimo de intermediários financeiros. Eles podem comprar debêntures, certificados de recebíveis imobiliários e cotas de outros fundos. O IPEA diz que em 2019 o Brasil ocupava a 8ª posição mundial na criação de fundos. Normalmente, os cotistas de fundos estão sujeitos ao IR regressivo sobre os rendimentos de 15% a 22,5%, como nos casos de renda fixa. Mas a lei, não é por conta das alterações, isentou as pessoas físicas e os estrangeiros do IR sobre os rendimentos de fundos destinados ao financiamento de determinados projetos de infraestrutura, e as pessoas jurídicas também passaram a ser tributadas a 15%, como nas DIs. Já os certificados de recebíveis imobiliários estão definidos na Lei 9.514 de 97. Eles representam um título de crédito nominativo em créditos imobiliários. A sua emissão é exclusiva de companhias securitizadoras de recebíveis imobiliários, que têm que ser constituídas também na forma de sociedade por ações e não pode ser instituição financeira. Esses CRIs são mais restritos porque eles são ligados a operações imobiliárias. Então, para que sejam de infraestrutura urbana, tem que ser ligados ou à urbanização de áreas precárias, revitalização de regiões degradadas ou ainda operações urbanas consorciadas. Então, terá que seguir também algumas regras do Estatuto da Cidade, né? E, por último, né, eu já falei aqui das DIs, eu falei dos fundos e falei dos certificados de recebíveis imobiliários. Mas temos um último incentivo fiscal, aqui já caminhando para o final aqui da minha apresentação, que é o REID. O REID é uma sigla que significa Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura. Ele foi desenhado como uma das medidas desonerativas também no âmbito do PAC. Beneficia empresas que investem em infraestrutura com a suspensão de PIS e COFINS, inclusive importação. Então, eu saio aqui do campo do imposto de renda e vou agora para o PIS e COFINS, nessas contribuições especiais previdenciárias sobre a receita e faturamento. E essa suspensão vai se dar na aquisição de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, na prestação de serviços, inclusive locação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, e na aquisição de materiais de construção para utilização ou incorporação destinados ao ativo imobilizado de pessoa jurídica que tenha sido habilitada no Ministério responsável. Então, o REID ele busca abrandar esses custos iniciais, né, com a implementação desse projeto de infraestrutura. Então, a aquisição de máquina, material de construção, contratação desses serviços, então, é uma forma de aliviar com a desoneração do PIS e COFINS. Essa suspensão pode ser usufruída pelo prazo de até 5 anos, né, e esse prazo é contado da data de habilitação do projeto de infraestrutura, e essa suspensão inicial vai se converter em alíquota zero após a utilização desse equipamento ou incorporação do bem na obra de infraestrutura. Quais são os setores que podem ser contemplados pelo REID? Então, nós temos transporte, nós temos portos, energia, saneamento básico e irrigação. Então, o REID ele é um pouco mais restrito do que as debêntures incentivadas. E tem mais uma questão aqui, é que na habilitação, né, vai haver tanto a participação do Ministério responsável, né, e quando eu falo em Ministério competente, eu estou me referindo ao Ministério da área relativa ao projeto. Então, o Ministério da Integração Nacional, Ministério, enfim. E aí, em cada um deles, né, Ministério das Cidades, tem o seu, ou da Minas e Energia, enfim, cada um deles vai ter
a sua área de investimento. Então, o projeto terá que ser habilitado diante de um desses ministérios. E também tem que ter, nesse caso, a habilitação perante a Receita Federal, que vai fazer toda a análise documental da empresa requerente e, sobretudo, verificar a regularidade fiscal dela. Então, a empresa terá que estar regular perante a Receita Federal, né, terá que ter a CND para poder pleitear essa suspensão do PIS e COFINS. E aí, né, feita essa descrição, né, desses 4 instrumentos de investimento em infraestrutura, eu queria destacar alguns problemas, né, que a nossa doutrina tem apontado como empecilhos para o maior desenvolvimento e maior captação de recursos. O primeiro deles é que o BNDES, né, embora não tenha tanto recurso, mas ele continua a financiar a infraestrutura. Então, o BNDES, com juros baixos, passa a ser um concorrente desses outros instrumentos. Tá? Esse é o primeiro ponto, né, que em todos os artigos que eu li, tudo que eu tenho estudado, tem demonstrado que esse é um problema, né, de como conciliar essa concorrência do BNDES com esses outros instrumentos. O segundo problema é porque houve uma forte queda da Selic, né, que se, por um lado, se incentiva o investimento de risco, né, e aí você poderia pensar que todo mundo vai correr para o investimento de risco, por outro lado, o risco é ampliado e, portanto, o custo desses instrumentos também aumenta. Né? E mais um terceiro questão é que se você incentiva um instrumento específico, né, você vai ter impacto no custo de captação de outras aplicações de longo prazo. Né? Porque se eu tenho uma tributação extrafiscal, né, eu estimulo a que as pessoas vão buscar esses meios. E uma outra consequência da extrafiscalidade é a litigiosidade, porque aquele que não for abarcado vai tentar, de alguma forma, se enquadrar, né, realizar um planejamento tributário para se enquadrar nessas situações. Né? Tem outro problema também que o benefício fiscal ele é focado no investidor e não no emissor do título. E aí ele tem uma série de restrições para a dedutibilidade no imposto de renda pelo emissor. E aí também eu estimulo o planejamento fiscal, planejamento tributário, para que o emissor também possa, de alguma forma, se beneficiar desses incentivos. Né? E tem um último problema aí desses instrumentos, que é o de controle e fiscalização dos projetos incentivados. Né? Eu participei de uma banca recente de mestrado de Luísa Barbosa, aqui na Faculdade de Direito do Recife. O título era Tributação Indutora e o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura. Ela é procuradora da Fazenda Nacional, então ela demonstra a grande falha, né, de fiscalização, de controle, como tem sido concedidos vários desses incentivos. Ela foca mais no REID, né, e esse é um problema grave. Né? Então, esses são os problemas. E, para concluir, né, o que é que tem se proposto para tentar sair dessa barra funda? Né? Primeiro que se passe o incentivo fiscal do investidor para o emissor, porque aí ele pode, de alguma forma, ter uma maior rentabilidade, poder buscar meios que esses títulos atinjam uma maior rentabilidade se ele tiver o benefício. E aí eu destaco que tem um PL tramitando na Câmara dos Deputados, que é o 2646/2020, que propõe a dedução do lucro tributário até 30% dos juros pagos pela emissora, né, pela empresa emissora, e que pode ser ampliado até 50% se o projeto for de desenvolvimento sustentável. Daí tem se falado de green bonds ou títulos verdes, né, no caso de energia renovável, controle de poluição, conservação da biodiversidade. Né? Enfim, todos esses instrumentos foram criados, né, dentro do PAC, né, que é um nome que só me lembra aquele Pac-Man, né, aquele bonequinho amarelo, né, que tinha nos jogos eletrônicos, né, todo mundo joga até hoje, que ficava num labirinto. Né? Então, já que o Pac-Man está no labirinto, eu acho que a nossa infraestrutura e nosso financiamento também estão no labirinto e a gente precisa encontrar, né, um caminho de saída. Né? Então, obrigado a todos aí pela atenção. Eu agradeço mais uma vez a gentileza do convite, né, participar pela segunda vez desse congresso maravilhoso. Parabenizo a BDF e espero que a gente volte, né, novamente aos eventos presenciais. Obrigado. Obrigado, Paulo, pela excelente exposição. Tema com tantas
com tanto detalhamento, você conseguiu sintetizar nesse tempo curto aqui nosso uma gama de considerações muito importantes. Nosso próximo tema, agora a gente vai passar para duas exposições voltadas para a indústria de fundos de investimento. E é interessante, né? Porque entre essas perplexidades que a gente vai contar depois do ano de 2020, mas a gente está vivendo esse período de queda de juros aliada a uma abundância de recursos disponíveis para investimento. Então, a gente concilia, ao mesmo tempo que a gente tem crise econômica, a gente tem um máximo volume de investimentos em bolsa, né? Isso acompanhado do desenvolvimento muito grande dos fundos de investimento, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, em matéria de diversidade, sofisticação de produtos, de modo que é um prato cheio para muitas discussões tributárias relevantes. Então, sem me estender mais, eu passo a palavra à doutora Mariana Oiticica, especialista no assunto, que vai nos dar uma visão geral sobre a tributação de fundos de investimento no Brasil. Mário, por favor. Obrigada, Hermano. Bom, vou começar aqui falando um pouco da parte mais básica, né, de fundos de investimento. A partir daí a gente vai evoluindo e vou finalizar um pouco com tendências no mundo, né? Ou seja, como o mundo hoje, como os países, né, em geral, têm tratado os investimentos financeiros. Então, primeiro, assim, no mundo, né, em geral, os fundos de investimento são empresas, né, mas que têm características específicas. Aqui no Brasil, não. Como o Paulo bem mencionou, é uma estrutura de condomínio, né? O fundo de investimento é uma estrutura de condomínio que tem alguns aspectos de personalidade jurídica. Mas qual é o ponto que eu acho que é mais relevante aqui em relação aos fundos de investimento? Ele funciona como uma casca, ou seja, tudo que está em geral, e aí eu vou entrar depois dentro de cada um dos tipos de fundo de investimento, mas, em geral, ele funciona como uma casca. Dentro da estrutura não tem tributação, ou seja, tudo que está dentro do fundo de investimento não sofre tributação. Você compra, o fundo compra ações, vende ações, não tem tributação. Tem um ativo de renda fixa, também não vai sofrer tributação. E quando há o resgate do fundo de investimento, você tem a tributação. Essa é a regra geral dos fundos. A gente vai entrar agora nos detalhes específicos, né, de fundo de renda fixa, fundo de renda variável, fundo de investimento em participações, fundos imobiliários e as potenciais mudanças que devem acontecer, ou que podem acontecer, de acordo com os projetos, de projeto de lei que está no Congresso, mas medidas provisórias que já rondaram aqui algumas vezes e ameaçaram ao fazer a alteração, né, da tributação dos fundos de investimento. Então, uma coisa que eu acho super interessante em relação aos fundos é que, além de ter essa isenção, digamos assim, dentro da estrutura, você consegue otimizar fiscalmente os investimentos. Por quê? Porque você tem, por exemplo, ativos de renda fixa dentro do fundo. Se você troca para um ativo de renda variável, você não volta à contagem do prazo do investimento. Por quê? Porque ele está dentro da estrutura. Tudo que está dentro da estrutura, né, acaba não tendo esse efeito. Como é que funciona, por exemplo, os fundos de renda fixa? Os fundos de renda fixa são aqueles fundos que têm ativos financeiros de renda fixa predominantemente dentro daquele fundo. Então, títulos públicos, debêntures, outros fundos de renda fixa e assim por diante. Então, esses fundos, eles têm uma tributação semestral, um come-cotas, que a gente chama, nos meses de maio e de novembro. Então, tem essa tributação semestral e o cliente, né, o cotista, que em geral é a pessoa física, mas eu vou entrar também em pessoa jurídica, ele vai ter essa tributação exclusivamente na fonte. Ou seja, uma vez que tem essa tributação, ele não precisa mais fazer nenhum tipo de complementação tributária. Aquela tributação, ela é definitiva, né? E a tributação, ela varia de 22,5% a 15%, começando 22,5% nos primeiros 6 meses, 20% de 6 meses a 1 ano, 17,5% de 1 ano a 2 anos, e aí a gente vai para a alíquota de 15% depois de 2 anos.
Ou seja, o cliente que tem investimentos de longo prazo, ele acaba caindo na alíquota de 15%, o que é muito favorável, né? E não tem que complementar com nada. Se, por outro lado, esse cliente que investiu não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, aí a tributação ela tem que ser, sim, complementada, via de regra, né? Empresa, lucro presumido, lucro real. Exceção é o simples, em que a empresa ela não precisa fazer essa complementação. Então, essa é a regra geral dos fundos de investimento de renda fixa, né? Só que a gente tem os fundos de renda fixa fechados. O que é que são isso? O que é que são esses fundos? São fundos que não permitem resgate durante o prazo, obviamente, de vida, né, do fundo, mas eles permitem amortizações, né? O resgate é diferente da amortização, por quê? Porque no resgate, digamos que tenhamos cotistas, eu, o Hermano, o Mário, o Paulo, e aí a gente tem nessa situação uma tributação, uma situação em que se um amortiza, todos os outros têm que amortizar proporcionalmente. Então, Ernesto, Paulo, Mário, Hermano, tem participação no fundo de investimento e a gente tira recursos desse fundo de investimento, essa retirada ela é proporcional a todos nós, ou seja, não é isolado, a retirada é proporcional, isso a gente chama de amortização. O fundo fechado, ele não sofre a incidência do Come-Cotas. Quais são os fundos típicos fechados? São os FDICs, os fundos de direitos creditórios. Por quê? Porque os fundos de direitos creditórios, eles podem ter ativos líquidos, sim, sem dúvida, mas eles podem ter também ativos ilíquidos. E aí você tem uma dificuldade aí, eventualmente, de precificação, você pode ter um default, né, de um dos devedores, e aí você faz, ao invés de você fazer o resgate, em que você poderia, por exemplo, algum cotista poderia sair na frente e retirar a liquidez, né? Você tem a amortização que todo mundo retira na sua proporcionalidade. Só que, além dos FDICs, a gente tem os fundos fechados, que são, como a regra diz, que só permitem a retirada de recursos, a liquidez, né, o resgate, ao final do prazo. E durante o prazo você tem somente as amortizações. Esses fundos fechados, eles podem ser de renda fixa, eles podem ser multimercados, eles podem ser de várias formas. Os fundos de renda fixa fechados, eles só vão sofrer aquela tributação de 22,5% a 15% e não vão sofrer a tributação do Come-Cotas. E aí a gente tem uma situação em que o eventual projeto de lei, que eram as antigas medidas provisórias MP 806 e outras, né, que vieram aqui sondar, essa mudança, ela afetaria diretamente a esses fundos fechados, né? E aí eu vou entrar um pouco mais na frente em quais seriam essas mudanças. Então, esse é o fundo de renda fixa. Aí a gente tem o fundo de renda variável. O fundo de renda variável é aquele fundo em que você tem ativos de renda variável que são o quê? São ações, derivativos, né? ADR, BDRs, enfim, ativos no Brasil, no exterior, enfim. Então, esse fundo de ações tem pelo menos 67% em ações. E aí você tem uma situação de mercado importante, que é as ações, elas têm uma variação de preço muito grande. Então, não faria sentido você cobrar o Come-Cotas, não faria sentido cobrar esse imposto semestral, porque como a variação é muito grande, você só tem, de fato, o rendimento quando você resgata. Enquanto você não resgatar, você não vai ter esse ganho, né? E, portanto, você não deveria ter essa tributação. E é assim no mundo, né? Quando a gente olha outros países, historicamente e hoje mesmo, atualmente, os fundos de renda variável, ou ativos de renda variável, eles não são tributados temporariamente ou periodicamente, eles são tributados exclusivamente no resgate, porque a característica dele é uma rentabilidade que a gente só vai saber mesmo quando do resgate. E aí o fundo de renda variável, ele não tem Come-Cotas, ele só tem a alíquota fixa, né, de 15%, independentemente do prazo. E aí, lembrando que fundos de renda fixa, eles não compensam com fundos de renda variável. Então, se eu, Mariana, tenho um fundo de renda fixa e um fundo de renda variável, e eu perdi no fundo de renda variável e ganhei no fundo de renda fixa,
Eu pago no de renda fixa e eu perco esse ganho, digamos, esse ganho tributário, essa compensação, porque eu estou com veículos diversos, né? Quando é que eu vou poder compensar? Eu vou poder compensar quando eu tenho outros fundos de renda variável no mesmo administrador, né, que eu possa usar esse prejuízo para compensar com esse eventual ganho. Então, isso é o fundo de renda variável. Aí a gente vem para um outro fundo de investimento, que é o fundo igumobiliário. O fundo imobiliário, como o próprio nome diz, é o fundo que tem imóveis ou ativos imobiliários no seu patrimônio, né? Ou seja, ele tem dentro dele esses imóveis. A tributação do fundo imobiliário ela é de 20%. E há uma isenção se você é uma pessoa física que investe, ou seja, não são pessoas jurídicas, pessoas físicas que investem, e essa pessoa física ela tem menos de 10%, né, do fundo imobiliário, e o fundo imobiliário tem mais de 50 cotistas. Nessa situação, o fundo imobiliário ele é isento, e a gente tem vários fundos imobiliários. E pegando o gancho do que o Hermano falou em relação ao novo mercado, né, que a gente está vivendo, que o financial deepening, ou seja, os ativos de renda fixa que a gente estava acostumado, que davam uma rentabilidade muito grande, eles deixam, né, de ganhar importância, e os fundos imobiliários passaram a ter uma importância muito grande, assim como os fundos de ações e os fundos multimercados, com essa mudança, né, estrutural da taxa de juros. Bom, fundos imobiliários, 20% de imposto, há uma obrigatoriedade de você distribuir os rendimentos uma vez por semestre, não é um come cotas, mas como o fundo ele tem que distribuir o rendimento acumulado do semestre, você paga periodicamente o rendimento se o fundo não se caracterizou como isento, né? Mas se ele se caracterizou como isento e você é uma pessoa física que tem menos de 10%, você está isento de tributação e vida que segue é um ótimo veículo de investimento. E aí, por fim, a gente tem os fundos de investimento de participação, que eu vou passar rapidamente, dado que o Paulo já falou um pouco mais sobre o fundo. O fundo de investimento de participação, como o nome diz, é um fundo que tem participação em empresas. E essas empresas, em geral, são de capital fechado, mas podem ser de capital aberto, desde que você tenha o controle efetivo. O controle efetivo ele é considerado assento no conselho, acordo de acionistas e assim por diante. Esse fundo de investimento de participação, ele também não tem come cotas, ele só tem a alíquota de 15% pela própria natureza. E aí, você só vai tributar quando e se a pessoa física, né, ou a pessoa jurídica retirar recursos desse fundo de investimento de participação. É assim no Brasil e é assim em outros lugares do mundo. Então, esse é o panorama geral dos fundos de investimento. Ainda em fundo de investimento de participação, eu queria fazer uma diferença. O fundo de investimento de participação, que é esse último que eu falei, que investe em empresas, ele tem dois tipos, o fundo entidade de investimento e o fundo não entidade de investimento. O fundo entidade de investimento é aquele fundo típico de mercado, ou seja, tem vários investimentos dentro da estrutura, você não, o cotista, né, do FIP, do Fundo de Investimento de Participações, ele não tem o controle efetivo da empresa, ele não era dono da empresa antes do fundo, e assim por diante. Ou seja, é uma gestão profissional de investimento e que você tem uma pulverização de investimento e não tem o controle. O cotista não tem o controle daquele ativo. Esse é o fundo entidade. O fundo não entidade, que é o fundo patrimonial, é aquele fundo em que você teve o controle da empresa antes, ou tem o controle agora, e você aportou no fundo de investimento de participações. E aí esse fundo, eu estou fazendo essa diferença porque esse fundo, ele sofreria uma mudança tributária importante se esse projeto de lei ele for adiante. Então, essas são as regras gerais. Quais são as mudanças que estão sendo discutidas e que podem, eventualmente, acontecer, né? A primeira mudança é a tributação do fundo fechado. Então, aquele fundo que eu comentei, que é fechado, de renda fixa, que só tem a tributação quando e se os clientes amortizam, tiram dinheiro do fundo, esse fundo, com o projeto de lei, ele passa a ter uma tributação periódica, ou seja, você passa a ter um come cotas nos fundos fechados. E aí você tem a tributação nos meses de maio, nos meses de novembro, e a discussão que se tem hoje você teria esse come cotas em relação ao passado, ou seja,
todo aquele lucro que o cliente acumulou até agora, ele vai sofrer o come-cotas ou não? O come-cotas ele só acontece em relação aos rendimentos dali em diante. Essa é a primeira discussão que se tem, mas a princípio, né, você teria uma tributação em relação ao passado, né? Essa seria a primeira mudança importante. A segunda mudança importante é que cisão, fusão, incorporação de fundos de investimento, elas também teriam uma tributação. Ou seja, independentemente de você mudar o regime tributário, independentemente de você fazer, enfim, qualquer movimentação ali, a cisão em si ou a fusão, ela teria o impacto fiscal do imposto de renda. E aí, a mudança principal, ela vem aí no FIP, no Fundo de Investimento de Participação. Por quê? Porque no Fundo de Investimento de Participação, não entidade de investimento, que é aquele fundo que eu falei, em que o cotista tem, de alguma forma, o controle da empresa, ou é uma só empresa que ele já tinha antes. Nessa situação, o FIP ele vai ser tributado como se fosse pessoa jurídica, ou seja, ele vai ter uma tributação de 34% em relação aos rendimentos. Então, você vai para uma tributação pior, né, em comparação com o que se tem hoje. E outra mudança importante também em relação a FIPs é que você teria a tributação no momento da venda da empresa. Hoje, um FIP, mesmo entidade ou não entidade, um FIP, quando ele vende uma empresa dentro dele, ele não tem tributação. A tributação, como eu falei, ela acontece no resgate ou na amortização, quando você tira dinheiro daquela estrutura. Nessa mudança da legislação, o que acontece? O FIP, ele passa a tributar no momento da venda, ou seja, você vendeu o ativo, você tem a tributação de 15% nesse momento. Então, essa seria uma mudança aí importante para a gente pensar, né, e refletir um pouco sobre o que seriam, né, os investimentos mais benéficos do ponto de vista fiscal se essas mudanças acontecerem. Ora, se essas mudanças acontecerem, a gente acredita que os fundos de previdência, eles passam a ser uma estrutura ótima do ponto de vista fiscal. Por quê? Porque o investimento, ele não sofre o come-cotas, ele tem a tributação, se o cliente opta pela alíquota regressiva, né, de 15% depois de 10 anos. Então, você tem aí um investimento, um impacto positivo, né, do ponto de vista tributário, e reflete muito como outros países tratam os investimentos financeiros. A previdência em outros países, ela é tratada mais beneficamente do que investimentos financeiros diretamente, e a tributação, ela não sofre, né, a tributação ela não acontece periodicamente, ela só acontece quando efetivamente você resgata, quando o cliente resgata o benefício da Previdência. Então, como tendência, a gente imagina que, se houver essa mudança tributária, a Previdência ela deva ser um caminho importante de substituição dos fundos de investimento de renda fixa. Era isso que eu tinha a falar. Eu estou aqui com o meu timer ligado, acho que eu fui uns 15 minutos. Pontualidade britânica, Mari. Muito obrigado pela sua intervenção. Foi excelente. Conseguiu também tratar de um campo extremamente variado de assuntos, dentro do tempo, com a máxima clareza, e ainda nos trazendo as informações sobre atualidades e perspectivas, né, sobre potenciais alterações legislativas. Interessante, especialmente o ponto sobre previdência, porque à medida em que esses instrumentos previdenciários se tornem mais frequentes, mais necessários, a gente já começa a ver discussões sobre sua tributação, não apenas em matéria de fundo, mas até mesmo em matéria de imposto de herança, por exemplo, que tem sido também assuntos atuais e acabam fazendo com que os clientes, em última análise, vão conversar com as próprias administradoras, né, dos planos também. Então, é interessante. Bom, passo a palavra, então, ao Mário, que vai ainda no mundo dos fundos de investimento, ainda nesse campo, tratar de um tema específico e que se tornou muito atual nos últimos anos, que é compliance e responsabilidade tributária dos gestores de fundo e instituições financeiras. Mário, por favor, obrigado. Obrigado, Hermano. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, também agradeço ao meu querido Gustavo Brigagão pelo convite, a Daniele, e também parabenizo a todos, o staff da BDF, por este evento tão
grandioso, bem organizado, primeira vez em videoconferência, também gostaria de estar no Rio, todos nós, enfim, mas estamos aqui com saúde e já estou feliz por isso. Então, parabéns a todos pela organização perfeita, eu diria, porque tem acompanhado até os demais painéis. A minha responsabilidade hoje ficou maior ainda, porque falar aqui na presidência do Hermano, depois do Ernesto, do Paulo e da Mariana, realmente aumenta muito. E brilhantes expositores, como pudemos ver. Mas, enfim, vou tentar ficar à mesma altura. O tema, como disse o Hermano, diz respeito à compliance e responsabilidade tributária das instituições financeiras e agentes. Eu começaria pelo segundo tema, que é a responsabilidade tributária, até porque esse tema ele foi objeto do painel anterior, àqueles que estiverem acompanhando, numa ótica mais abrangente, né? A responsabilidade tributária como um todo, de acordo com o CTN, dispositivos legais e regulamentares, isso foi muito bem abordado no painel anterior, mas eu gostaria então aqui de fazer breves considerações no que diz respeito à responsabilidade tributária, efetivamente, das instituições financeiras e dos administradores de fundos em geral. São 5 artigos, especialmente do Código Tributário Nacional, que dão as balizas para que o fisco possa imputar esta responsabilidade tributária a quem não pratique propriamente, diretamente, o fato gerador ou não seja o contribuinte principal previsto em lei, mas sim possa ser responsabilizado, quer subsidiariamente ou não, ou solidariamente ou pessoalmente, de acordo com os dispositivos do Código. O primeiro deles é o artigo 124 do Código Tributário, que determina, enfim, assegura que possa haver a responsabilidade solidária nos casos de interesse comum na operação e nos casos expressamente designados em lei, incisos 1 e 2 do 124. Aqui já começa, enfim, já, apesar do Código ser de 1966, ainda há uma controvérsia acerca do dispositivo, eu diria, muito já praticamente pacificada na jurisprudência, mas com desajustes aí na sua aplicação, muitas vezes pela fiscalização. Porque o interesse comum, diz a jurisprudência pacificada, que há de ser daqueles que estão efetivamente no mesmo polo da relação, e não quando se trata, por exemplo, de vendedor e comprador que estão em polos opostos daquela relação da qual surge a obrigação tributária. Mas, enfim, apenas um exemplo, né, já de uma controvérsia a respeito que pode também atingir as instituições financeiras e administradores. Aí temos o artigo 128 do Código Tributário também, que determina aí que a lei possa atribuir de forma expressa a responsabilidade pelo crédito à terceira pessoa vinculada à obrigação tributária, e aí excluindo a do contribuinte principal ou atribuindo-a subsidiariamente. E aqui também, da mesma forma, obviamente, esta vinculação ela tem que ser uma vinculação direta com o próprio fato gerador e não meramente o interesse econômico, né? Há de haver o mesmo interesse comum jurídico de que cuida o 124 do CTN. A lei que determine que um terceiro que não guarda qualquer relação com a atividade que gerou o fato gerador do tributo, ela será, primeiro, contrária ao próprio CTN e, além de tudo, inconstitucional. Mas vamos lá. Temos também o artigo 134 do Código Tributário Nacional. Esse é muito importante, eu diria, para administradores em geral, porque ele determina que nos casos de impossibilidade da exigência de cumprimento da obrigação principal do contribuinte, né, principal, respondem solidariamente com esse contribuinte aqueles que intervierem ou se omitirem nas suas obrigações perante o próprio contribuinte e o fisco. E dentre aqueles elencados pelo Código, constam expressamente os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos pelos terceiros, né? Então, aqui já temos, por exemplo, uma hipótese em que um administrador de um fundo, muitas vezes, acaba sendo responsabilizado, especialmente pela Receita Federal,
já que os tributos, no mais das vezes, são federais, tem também casos de ISS, enfim, municipal, mas, muitas vezes, esse é um dispositivo que o fisco utiliza. E, muitas vezes, deixando de considerar que ele só possa ser aplicado quando houver um nexo causal efetivo entre a ação ou omissão culposas do agente financeiro e a efetiva falta do pagamento do tributo. Muitas vezes não se pensa nisso e diz, não, simplesmente, enfim, ele é responsável mesmo que a sua omissão seja, por exemplo, de uma mera obrigação acessória que não tenha tido diretamente o impacto ou provocado a falta do pagamento do tributo. E aí temos as hipóteses, 2 dispositivos que tratam das hipóteses em que os responsáveis podem ter a exigência, sofrer a exigência do tributo, porque agiram com dolo, né, com intenção de não pagar. No artigo 135, quando se trata aí de obrigações resultantes de atos praticados com excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou estatutos, isso aqui também é muito pertinente para administradores, porque se descumprirem preceitos legais, contratuais, estatutários, efetivamente poderão ser responsabilizados desde que haja o dolo, ou seja, a intenção efetivamente de não pagamento. E também, por último aqui, só nessa abrangência mais geral, o artigo 137, que trata da responsabilidade pessoal do agente quanto às atividades conceituadas por crimes ou contravenções, exceto quando praticado o seu ato no exercício regular de administração, mandato, função, cargo, emprego, ou no cumprimento de ordem expressa advinda de quem de direito. Aqui há uma certa, enfim, contradição no dispositivo, porque se houve o exercício regular do mandato, não teria havido crime. Se ele praticou algum crime, automaticamente o exercício não foi regular do mandato. Mas, enfim, o que se entende aqui também é que, com a exigência do dolo, ainda que até tenha havido crime ou contravenção, para fins de responsabilidade tributária, ele precisa ter o dolo efetivo de sonegação. Ele pode ter praticado um outro crime sem saber, né, o que não o exime da responsabilidade penal, mas, eventualmente, poderá eximi-lo da responsabilidade tributária se demonstrado que não houve dolo, porque o 137 exige o dolo para a exigência. Enfim, nós temos aqui, feito aqui apresentado esse plano de fundo, nós temos as peculiaridades dos fundos de investimento. E, como já disseram, enfim, Paulo e Mariana, os fundos de investimento, eles não possuem personalidade jurídica, eles têm até um CNPJ, mas apenas para fins de registro e controle da Receita Federal, mas não tem a personalidade jurídica propriamente dita, nos termos até do Código Civil, já que é uma comunhão de recursos aí, uma espécie de um condomínio especial destinado aí à aplicação em ativos financeiros. Isso, na verdade, a meu ver, e aliás a prática mostra, aumenta os riscos das instituições financeiras e dos administradores serem responsabilizados, porque, enfim, o próprio fundo não tendo personalidade jurídica, ou bem se exige, se tributa, se lavra o auto de infração contra os investidores, ou bem contra os administradores e instituições financeiras, ou por cautela do fisco contra todos, não é? Então, acaba sendo também aqui um incentivo a mais, muitas vezes, para abusos por parte do fisco. E aí, enfim, nós temos as hipóteses de retenções de imposto de renda, IOF, basicamente, em que, na falta da retenção, há uma previsão expressa no artigo 9º da Lei 10.426, de que ela, por si só, implique a exigência de multa de 75% do valor que seria devido e não foi retido e nem pago, não é? Independentemente do próprio contribuinte principal a submeter essa receita à tributação e pagar os tributos devidos, ainda que seja uma retenção na fonte que, em tese, enfim, seria descontada depois, eventualmente, de uma tributação posterior ou não, mas o fato é, a previsão legal independe do que ocorrer depois. Não houve a retenção, multa de 75% do valor que deixou de ser retido, que, de um lado, é um encargo bastante pesado e, de outro lado, também dá margem a esse tipo de controvérsia. Aí nós temos, enfim, diversas outras
previsões de obrigações acessórias. Os fundos de investimento imobiliário têm a responsabilidade não só pela apuração e pagamento dos tributos, mas os administradores, né, dos fundos, mas também pelas obrigações acessórias, o que é também aí um problema adicional. Nós temos possibilidades, por exemplo, de cometimento de erro, de boa-fé, enfim, sem dolo algum, com mera culpa dos administradores no cálculo de determinado tributo, na aplicação de uma isenção que, eventualmente, naquela situação específica não seja aceita pela Receita, a aplicação de uma alíquota reduzida, que, eventualmente, a Receita entenda que não possa ser reduzida. Nós temos problemas de apropriação indébita, eventualmente, e aqui estou dizendo tudo que, enfim, se costuma ver em relação aos administradores e instituições financeiras em tema de acusação fiscal, apenas e tão somente. Apropriação indébita quando há uma retenção sem o consequente pagamento, negligência, eventualmente, quando não se comprova que foram adotadas as cautelas devidas em relação à comprovação da origem dos recursos, a verificação de um planejamento tributário que ele não seja abusivo, e aqui nós poderemos fazer um seminário inteiro só para tratar de planejamentos tributários, o que seja um planejamento lícito ou não, enfim, no que diz respeito aos fundos imobiliários, que Mariana se referiu, aqui uma questão específica, porque, como ela bem disse, há uma isenção quando se trata de mais de 50 cotistas, e a Receita Federal recentemente deu início a um procedimento de fiscalização e divulgou isso, inclusive oficiou várias instituições financeiras, dizendo que entendia que tem havido abusos na constituição desses fundos. Então, muitas vezes, você tem, sim, cotistas com percentuais que, em tese, estariam dentro dos 10%, atendidos os 10% da lei, mas você tem uma diluição muito grande em outros, você tem fundos fechados numa mesma família, e não estou aqui entrando, enfim, na discussão se isso é lícito ou ilícito, mas isso pode gerar e tem gerado, enfim, fiscalização e autuações fiscais, e que muitas vezes poderão também respingar e ter o administrador como solidário. Então, enfim, é um cipoal de normas, né, que as instituições financeiras e administradores estão sujeitos a cumprir, de novo, só na questão tributária, né, e com os riscos variados daí decorrentes de uma aplicação eventualmente distorcida por parte da Receita Federal. Para que todos, enfim, tenham ideia, no painel anterior houve uma enquete indagando se era comum se o fisco costumava respeitar os limites do Código Tributário Nacional quando exige tributos por responsabilidade, seja solidária ou subsidiária, e praticamente 80%, enfim, da audiência diz que não, né? Então, e realmente eu acho que a experiência prática nossa, de todos nós, é que, infelizmente, o fisco não costuma, muitas vezes, se pautar sequer pela jurisprudência já pacificada acerca dos limites do Código Tributário Nacional. Então, como lidar com isso tudo, né? E aí vamos para a segunda parte, né, que é do compliance. O que fazer, afinal de contas, né? Como se proteger a instituição financeira e os administradores de fundos? Compliance nada mais é do que conformidade, né? Conformidade com o quê? Com a legislação, conformidade com os propósitos da instituição financeira, conformidade com o direito, não é? Também, de novo, aqui, apenas em matéria fiscal, nós temos aqui diversas leis, decretos, resoluções do Banco Central, enfim, normas circulares Bacen, instruções da CVM, enfim, temos o Código Anbima, temos o Foreign Corrupt Practices Act, tem o Foreign Account Tax Compliance, o FATCA, enfim, tem o BEPS, tem os acordos da OCDE, tem agora, mais recentemente, enfim, LGPD, tudo isso está no âmbito do compliance. E alguém diz, puxa, mas eu tenho já aquele cipó de normas em direito tributário, né, para regular, e agora o meu compliance também tem um cipó de normas, como eu faço, né? E aí a questão realmente, e aí voltando para o Ernesto, eu acho que enfim, efetivamente você ter um compliance interno e externo capacitado. Você precisa ser muito bem assessorado, não é? Então, quaisquer decisões envolvendo aplicação de isenção, não retenção, e aqui uma enquete, né, nossa, depois acho que tendo tempo abordaremos, não retenção, ainda que por ordem judicial,
enfim, você precisa estar assessorado, qualquer coisa, enfim, qualquer alíquota diferenciada, se aquilo é correto, se aquilo é, ou no mínimo, sustentável, ou até se a instituição financeira, num caso concreto, queira correr algum risco porque está amparada por um parecer jurídico e, às vezes, até econômico, demonstrando que aquela operação é uma operação que se sustenta economicamente. Então, os objetivos do compliance, e aí você tem, efetivamente, o Know Your Team e o Know Your Client, você tem que ter o controle interno e externo. Os objetivos nada mais são do que você assegurar a integridade empresarial. Você tem que adotar medidas que mitiguem o risco e que possam amanhã, agora para fins também tributários, mostrar que você não agiu nem com culpa e muito menos com dolo e que, portanto, não possa ser responsabilizado. Então, para isso, você precisa ter avaliações econômicas e jurídicas especializadas, você precisa ter um sistema de compliance muito claro, interna e externamente, que vincule expressamente, formalmente, tanto os funcionários da própria instituição financeira quanto os seus colaboradores externos e parceiros. Precisa ter um comitê de compliance que, muitas vezes, vinculado ao jurídico, ele deve interagir com todos os departamentos da empresa. É preciso que haja um código de conduta claro, um código de ética bastante claro. Enfim, tudo isso para quê? Tudo isso para que se assegure, ao menos para fins, de novo, da responsabilidade tributária, um conforto de que qualquer ato que tenha sido praticado por determinada pessoa que representa a pessoa jurídica, pelo administrador dos fundos, que aquilo não foi exclusivamente por conta dele, até porque ele pode errar, né, enfim, agindo sozinho e muitas vezes com dolo também para prejudicar, às vezes, a própria instituição financeira. Você tendo aí uma rede de revisão desses atos, obviamente que você mitiga bastante os riscos. Então, enfim, chegando aqui também, tentando observar o meu tempo, o meu prazo, são essas as considerações gerais que me parecem pertinentes, de um lado, para afastar, de alguma forma, mitigar o risco de responsabilização por parte da Receita Federal e, de outro lado, também para que você tenha aí um comitê de compliance que seja efetivamente competente, que seja atuante e eficaz. Enfim, não estou abordando de uma forma mais expressa a nossa enquete, depois, enfim, tendo tempo, podemos falar até à vista aí do resultado da nossa audiência, que imagino tenha participado. Hermano e demais colegas, muito obrigado pela atenção e a todos da audiência. Mário, muito obrigado. Excelente. Excelente exposição e já concluiu a exposição levantando a bola aqui para a gente perguntar aos organizadores qual foi o resultado da nossa enquete. Se eles pudessem colocar para a gente aqui, eu acho que esse é o momento. Enquanto eles providenciam, né, para divulgar o resultado da enquete, aproveito para comentar aqui anunciar, na verdade, que o ganhador, na verdade, a ganhadora sorteada para uma edição do livro Temas de Lei Tributária, em homenagem ao autor Gilberto Lioacanto, foi Ana Letícia Rocha. Ana Letícia Rocha. Parabéns, Ana. A organização do evento falará com você. Presentão que vale a pena. Presente de peso, não só pelos 2 volumes da obra, mas especialmente pelo conteúdo super profundo e excelentes artigos que estão lá no livro. Passando aqui a nossa enquete, lembrando, as perguntas a pergunta foi: os gestores de fundo ou as instituições financeiras podem ser responsabilizados pela não retenção de tributo por força de uma ordem judicial? Nós, como vocês podem ver, tivemos 3 respostas sim, 17 sim em determinadas situações, 9 pelo não, né? Então, uma preponderância aí numa coluna no meio de talvez ter uma resposta um pouco mais relativizada em função das circunstâncias. Aproveito aqui esse tempo que nos resta para, então, talvez, tomando por mote aqui a própria pergunta que foi feita, né? Para plateia, abrir aqui
para pergunta, para uma discussão, né? E aí, especialmente para a Mariana e para o Mário, que tiveram um pouco mais a ver com o tema deles, mas também para todos os demais, se a gente puder tentar problematizar aqui um pouco, pensar um pouco sobre a pergunta que foi formulada, né? E tentando tentar dar algum direcionamento, quer dizer, se a discussão, como bem colocado pelo Mário, tem a ver com quem representa os fundos de investimento e quem toma as decisões, de que medida essa pessoa, que é um terceiro independente, contratado para isso, pode, de alguma forma, ser responsabilizado, especialmente num cenário em que o fundo é constituído, como ocorre no Brasil, como condomínio, né? Ao mesmo tempo, como evitar que eventuais excessos na aplicação das regras tributárias possam se traduzir em um desestímulo à indústria, né? Que a gente vê que tem um potencial de crescimento que tem que se demonstrar. Então, o Mário falou muito aqui na perspectiva interna, né, da empresa, mas como é que a gente talvez consiga ver do outro lado também? Seria uma forma de eu pensar aqui, mas, na verdade, deixo aberto para todos que quiserem comentar, por favor. Bom, não sei se a Mariana quer falar primeiro. Mariana, fica à vontade. Não, pode falar, Mário, eu complemento aqui. Não, apenas, enfim, a pergunta aqui eu acho que, na prática, é isso que tem acontecido mesmo. Enfim, em determinadas situações, acaba sendo, sim, o administrador, o gestor do fundo ou a instituição financeira acabam sendo responsabilizados pela cobrança, sofrem a cobrança do tributo não retido, mesmo não tendo procedido à retenção em cumprimento a uma ordem judicial. O que pode parecer estranho num primeiro momento, já que o artigo 137 diz que mesmo quando for crime, se você cumpriu uma ordem judicial e não agiu com dolo, você não poderia sofrer a exigência, mas recordemos o artigo 134, que trata também da possibilidade de exigência quando há uma omissão, uma negligência que resulte no não pagamento do tributo. Então, rapidamente, você pode ter casos, por exemplo, em que o fulano foi intimado de uma decisão judicial e não teve a diligência, foi cumprir aquilo 10 dias depois, não teve a diligência, por exemplo, de consultar e verificar que aquela decisão já tinha sido suspensa. Aí vem a dúvida, mas aí ele foi intimado da suspensão, não foi? Muitas vezes foi. Eu tive um caso concreto em que já tinha a própria empresa recebido a notificação da suspensão da liminar, mas, enfim, no dia seguinte aquilo estava parado no âmbito interno e no dia seguinte não retiveram o tributo. Você tem situações em que pode haver uma discussão sobre o próprio valor e aí errar o valor, efetivamente, era para não reter 10, ele não retém 100, ou pode ter situações que, enfim, aí também são nebulosas, mas em que uma ordem judicial ampare um pleito que exige, enfim, a não retenção de um valor nitidamente inapropriado, né, incabível. E aí há quem diga que a instituição financeira tinha o dever, a obrigação de checar aquele valor. Isso aconteceu muito rapidamente nos casos de recuperação de ICMS e substituição tributária, não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas das empresas automobilísticas, as montadoras, em relação aos concessionários. E, em determinados casos, concessionários apresentavam lá um valor de crédito 10 vezes superior ao que tinham direito, a montadora, tendo a ordem judicial, enfim, compensava aquilo e liberava os recursos, e depois vieram a ser responsabilizadas, dizendo que elas tinham, como elas tinham um banco de dados, elas tinham obrigação, o dever de diligência de ter checado se o valor estava correto, que já dá margem a toda uma outra discussão. Então, rapidamente é isso. E realmente, em alguns casos, pode sim você caracterizar desta negligência, esta omissão de que tenha resultado o não pagamento ou pagamento a menor do tributo, pode haver sim a responsabilização do agente ou da instituição financeira. Eu fico pensando só se ainda é vantajoso ser administrador, né, e gestor de fundos de investimento. A minha preocupação não são com as regras claras e estabelecidas. A minha preocupação é com interpretações posteriores de regras anteriores com autuações e enfim, essa insegurança jurídica faz com que seja muito difícil que as instituições financeiras passem a tomar determinados riscos ou entrar em determinados business como esses fiduciários, né? A gente viu um exemplo que eu posso falar publicamente também,
Um exemplo de uma instituição financeira que tinha um FIP, especificamente. Dentro desse FIP, houve uma reorganização societária dentro da estrutura entre empresas, não tinha a ver, a princípio, com o administrador-gestor, e os administradores, nas pessoas físicas, né, dos estatutários daquela administradora ou gestora, foram processados, inclusive, criminalmente, né, por conta de uma discussão tributária. Então, isso gera um risco enorme, né, para a instituição financeira. E, mais uma vez, a minha preocupação não é com a regra clara, né, taxativa. A minha preocupação é com a interpretação que volta, né, atrás e torna o ambiente, né, de negócios muito inseguro, né, para as instituições financeiras. Essa é a minha maior preocupação. Só para passar rapidamente a bola para o Ernesto, que é um especialista no assunto que eu vou mencionar aqui. Acho que seria tema para muita conversa, mas só para não deixar de levantar a bola, parece que a gente podia ter um outro problema ainda aqui, que na medida em que é uma relação privada com os clientes, a consequência natural é a instituição financeira ficar refratária a aceitar determinado tipo de postura, determinado tipo de cliente, né? E isso gera uma dificuldade, talvez até para o próprio cliente discutir. E a juízo para discutir, porque ele vai ter dificuldade de efetivar a sua decisão. Com isso, a gente também não gera precedente, que vai resultar na interpretação das próprias regras e não testa o direito como ele está. Aí, Ernesto, você que é um especialista em matéria de precedentes, o que você comenta para a gente, por favor? Hermano, essa situação aqui, eu primeiro pensei o seguinte, o Mário trouxe um exemplo que eu acho que o cara errou na hora de cumprir decisão, não entendeu bem, não viu o prazo. E aí, vamos ser sinceros, como ele bem falou, tem que consultar um bom advogado, um bom tal, acho que é isso. Mas o que eu vejo que é o seguinte, a gente aqui não consegue andar para frente no Brasil, cara, são umas coisas que é impressionante. Cara, cumprir ordem judicial, caramba, se não cumpre, ele pode ser preso, assim, e eu entendo que tem um 34 também, mas a verdade é o seguinte, cara, é ordem judicial. E aí é uma discussão que você fica ali remoendo, eu lembro, tem já mais de 20 anos que eu trabalho com tributário, a gente discutindo sobre se podia reter ou não, como é que era isso, essa discussão há 20 anos atrás. E hoje, tantos temas interessantes, né, que todo mundo trouxe debates interessantíssimos, cara, para o futuro, né? E aí, puxando um pouco para o meu tema, a gente está olhando aqui para fintech, para coisas novas, porque tem uma revolução dos bancos. Cara, o que eu vejo, o setor financeiro brasileiro, cara, ele, durante muito tempo, acho que ainda é um exemplo para o mundo inteiro. Tá? Eu vou na Europa, cara, é importante como a gente usa muito mais cartão de crédito, os controles nossos são muito bons. Assim, o setor financeiro como um todo tem problemas. O setor financeiro brasileiro é um exemplo. A regulação, o controle, até por causa de um período muito grande que teve aqui de fraude, eu acho um grande exemplo. Mas aí vem uma questão tributária que segura, sabe aquela bola no pé do preso que tenta andar, mas não consegue? Assim, eu acho que é um absurdo, né? Você está cumprindo uma judicial, você cumpriu o que está disposto ali, cara, você não pode ser penalizado por isso, né? Acho que a gente tem esses grandes problemas. E a questão dos precedentes é que tem que se criar de fato precedente. O problema é que a gente também tem um Supremo no STJ que está engatinhando na matéria de precedentes, né? E a gente fica muitas vezes preso, porque julga de um jeito, depois julga de outro e tal. Isso gera uma cadeia de insegurança que é difícil para você conseguir um investidor estrangeiro, é difícil para você ter uma instituição estrangeira que quer entrar no Brasil para diversificar o mercado, para trazer novos investimentos, e para o jovem também, que está começando aqui, as jovens, as novas, tem essas dificuldades todas. Assim. Eu lamento quem tem essas discussões, né? A gente tem que enfrentar mesmo, acho que o debate, e ter aqui o pessoal dos escritórios, os procuradores, o pessoal das empresas, acho que é muito bom para a gente olhar para frente e falar, vamos discutir agora coisas novas, né? Vamos analisar essas novidades e poder usar nesse mercado financeiro, que tem exemplos tão bons, e acho que o CVM, vamos ter exemplos muito bons, ver se a Receita pode seguir também com isso, deixar esse mercado deslanchar. Obrigado, Ernesto. Estamos aqui a 2 minutos do final. Paulo, vai fazer alguma consideração? Acabamos algumas considerações finais aqui para a gente? Só dizer que a gente, ao falar de responsabilidade tributária, eu sempre me lembro que a última alteração do CTN foi a 118, né, em 2005, inclusive alterou alguns artigos lá de responsabilidade tributária para adaptar, né, a lei de falências e recuperação judicial, e a gente perdeu uma grande oportunidade de atualizar todo o capítulo de responsabilidade tributária lá do CTN. Não só para esses casos de fundos, mas se você olhar grupos econômicos,
a gente todo dia tem um problema de grupo econômico. A gente não sabe o que é grupo econômico, porque não diz, a gente não sabe se aplica o 135, se aplica, sei lá, o 126, qual que eu vou aplicar, e aí a gente fica nessa situação. Penso que é a hora de rever esses dispositivos do CTN, fazer algumas alterações, porque a gente está debatendo responsabilidade de uma época, já que a gente está falando de olhou a canto, né, da década de 50, 60, em que o Brasil era outro, né, as instituições financeiras eram muito diferentes. Né, o código fala em pagamento em dinheiro, que você pegava uma mala de dinheiro e ia lá e fazia imputação de pagamento. Né, faz compensação de cheque lá, o código está falando, isso não existe mais. Então, a gente precisava dar com palmas para olhou a canto, né, que pensou isso naquela realidade, mas há quase 60 anos a gente precisa, ou mais de 60 anos, precisa aí rever esses dispositivos, é isso. Obrigado, Paulo, obrigado a todos os demais, o relógio aqui marca 5h30, estou com pontualidade britânica também. A gente encerra esse 4º painel do Congresso. Recomendo que todos continuem para os outros excelentes painéis que vão se seguir aqui também. Agradeço a todos os participantes, especialmente que estão aqui na mesa, especialmente os que estão assistindo aqui e fazendo o sucesso desse 5º Congresso Internacional de Direito Tributário da BDF. Muito obrigado, boa tarde para todos e fiquem bem. Obrigada. Até logo, obrigado.